Então, durante o caminho para essa ministração, eu conversei com algumas pessoas, infelizmente, como eu falei, elas não podiam estar presentes. Aí, na quarta-feira passada, o Senhor, em sonho, falou comigo. Me deu um sonho, e eu acordei daquele sonho. Era um sonho com um telhado. Puxa, telhado? Não entendi o que era. De madrugada, e daí eu comecei a pensar sobre isso, o que seria esse telhado, o que era. E eu lembrei que o telhado, ele não estavam com as telhas, uma cobrindo a outra. Elas estavam próximas, mas uma não cobria a outra. Então, dessa forma, o que acontece? O telhado, ele não estava cumprindo sua função. Eu entendi ali do Senhor que ali poderia passar água, passar o vento. Ele não cumpria com a sua função. E aí eu entendi também que era a palavra do Senhor sendo revelada a mim naquele momento. Que era uma palavra para trazer para o dia de hoje. Daí eu entendi, também que seria eu que deveria trazer essa palavra. E eu entendi sobre esse telhado como sendo uma cobertura. E cobertura fala dos tempos que eu trabalhava com segurança, e termos militares, ele fala sobre dar segurança a outra pessoa. Você cobrir a outra pessoa, você está dando segurança. Você está dizendo para a pessoa, pode ir que eu garanto a retaguarda. Você pode ir inseguro, que eu estou aqui olhando. Aí eu fui pensando assim sobre isso em termos do reino. E quando eu penso sobre cobertura, no reino, eu vejo que Deus é a nossa cobertura. É Deus que nos dá segurança. É Deus que nos dá segurança para avançar no nosso propósito. É Deus que nos fala assim, filho, pode ir, que eu estou te dando proteção. Pode ir que eu estou aqui na retaguarda, cobrindo você. Quando estamos no propósito com Deus, Ele nos dá essa segurança. E através disso eu vi um relacionamento entre pai e filho. Um relacionamento de segurança entre o pai e o filho. Eu faço parte de uma geração que iniciou um caminho. Dentro da minha casa não haviam pessoas convertidas ao Senhor. E eu faço parte de uma geração que iniciou um caminho que pode-se dizer que estou quebrando mato no peito. Eu estou abrindo uma trilha. Porque era um lugar desconhecido, a minha família não tinha passado por ali, então eu estou começando algo. E eu não tive uma referência de pai na minha adolescência, eu não tive uma referência paternal durante a minha adolescência. E isso me levou a cometer alguns erros, me levou a cometer muitos erros, na verdade, muitos tropeços, quedas, me sujei, até que um dia eu encontrei o amor do Senhor, e esse amor me resgatou. Esse amor resgatou a minha vida, me transformou. Ele me levantou de onde eu estava, Ele me limpou, e Ele tem me dado um destino. O amor desse Pai transformou a minha vida. Daquele dia em diante, eu tenho sido cuidado, eu tenho sido alimentado, ensinado, treinado por Ele, pelo meu Pai. E Ele me colocou num trilho, num destino, numa trilha, onde, como eu falei há pouco, eu tenho iniciado esse processo para dentro da minha família. Hoje eu sou um pai e Deus tem me ensinado a ser um pai também. Deus tem me moldado como ser um pai. Ele tem me mostrado que o meu papel como pai não é somente ser um provedor dentro da casa,
não é somente ser a proteção dentro da minha casa, dos meus filhos, da minha família. Mas Ele me mostrou que ser um pai é muito mais que isso. Ser um pai é dar destino para os filhos. Ser pai é ensinar a palavra de Deus. É ensinar e mostrar quem é o Deus da palavra. Ser pai é cobrir minhas filhas com oração, é mostrar o caminho para elas, é limpar o trilho para que elas possam ir mais à frente. Que aquilo que por muitas vezes eu passei, dificuldade, que elas não passem por isso. Eu estou amassando o mato para que elas possam passar no terreno limpo. E a palavra de Deus em Provérbios 22 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Palavra do Senhor, pedindo para que a gente ensine nossos filhos no caminho, para que ele não se desvie. Falar para eles, que aqui é bom a gente caminhar, aqui não é bom, aqui é perigoso, devemos andar por aqui. O Senhor nos disse isso. O Senhor falou comigo sobre aquilo. Esse é o Deus. E devemos mostrar para os nossos filhos, para que eles conheçam também e tenham afinidade com o Senhor. Nossos filhos, eles aprendem muito mais com aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos para eles. Muito mais. Então, nós devemos prestar muita atenção naquilo que nós fazemos, porque nós somos referência para essas crianças. Veja o exemplo que nós recebemos do Senhor Jesus. Em João 5:19 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: em verdade, vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igual. O Senhor Jesus nos mostrou como é ser um filho. Ele nos mostrou que tudo que ele fazia era porque ele via o Pai fazendo. Ele, o varão perfeito. Ele mostrou que ele era totalmente dependente dos exemplos de nosso Deus. Ele mostrou que era ser um filho que olha para o seu pai. Nossos filhos olham para a nossa vida. Eles olham para aquilo que nós fazemos, para os nossos exemplos, para aquilo que nós buscamos, como agimos. Nossos filhos olham e prestam atenção. E eles nos imitam. Talvez eu tenha jogado um fardo pesado sobre a vida de muitos hoje. Talvez tenha pesado isso sobre a vida de alguns. Mas, amados, eu não vim aqui para trazer peso. Eu vim aqui para mostrar que ainda há tempo. Eu vim aqui para mostrar que a gente pode mudar toda essa situação. E o diabo, ele tem tentado tirar os pais de dentro da casa. O diabo tem separado famílias. O diabo, ele tem tocado na paternidade, anulando de certa forma a paternidade, deixando os pais de lado, fazendo que um filho, uma filha cresça sem uma referência de pai, uma referência de homem, uma referência paterna. E isso por muitas vezes tem afastado as pessoas de Deus, porque olham e pensam: se o meu pai me abandonou, porque meu pai me abandonou, porque eu não tive referência de pai. Mas eu tive um pai sobre a minha vida, igreja. Eu tive um pai sobre a minha vida. Eu posso, durante a minha adolescência, não ter tido uma referência, mas o Senhor se mostrou um pai para mim. Ele cuidou de mim, Ele me alimentou, Ele me limpou e Ele me colocou nos trilhos. E o diabo tem feito isso, de certa forma,
tentando matar o nosso destino, o destino dos nossos filhos. E eu falo isso com temor muito grande, porque às vezes eu olho para as pessoas e vejo casais separados, casais brigando, adultério. E isso entristece, porque eu sei que famílias estão sendo desfeitas. Certa vez eu estava num lugar assim, uma pessoa que eu conheci, pequena, viu o crescimento dela, de repente chegou, olhou, me cumprimentou e olhou para mim com olhos de vergonha, porque os pais tinham se separado. Isso dói muito, porque você vê o inimigo tocando na paternidade ali. Você vê o inimigo destruindo famílias, anulando destinos. Mas o Senhor é bom, amados, e Ele nos traz oportunidades de mudar. O Senhor é muito bom. E eu quero ler com vocês 1 Reis 2, que fala assim: eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte e porta-te como homem. O Senhor está falando com cada um de nós. Guarda as ordenanças do Senhor, teu Deus. Anda nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus preceitos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, e para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os meus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Isso foi Davi falando ao seu filho. Então, eu gosto muito de Davi. Ele sempre tem me ensinado muito, me traz exemplos muito bons assim, que eu tenho aprendido muito com ele. E nesse momento ali ele estava provavelmente no seu leito de morte ali, e ele chama seu filho, um filho que estava prestes a subir ao trono, e ele dá essa palavra ao seu filho. Ele dá essa palavra ao seu filho. Davi não foi, talvez, o melhor pai. Se a gente olhar para a história dele, ele cometeu erros, como todo homem. Ele teve falhas, como todo homem. Mas, amados, estava em tempo dele mudar. O Senhor deu uma nova oportunidade para ele. E no seu leito de morte, ele pôde falar para o seu filho como se portar, como ser um homem. E eu gosto muito ali da sequência em 1 Reis 3, que diz assim: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe essa grande beneficência. E lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como se vê nesses dias. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar, e teu povo, a julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: portanto, pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos,
nem pediste para ti, mas pediste para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que eu fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amados, eu lendo esse trecho, eu vejo um filho que olhou para o pai nos seus dias. Ele olhou para o pai e viu um homem que buscava o Senhor. Ele olhou para o pai e viu um homem que era justo perante o Senhor. Olhou para o pai e viu um homem que guardava os mandamentos do pai. E ele poderia ter pedido muitas coisas, como aqui diz, ele poderia ter pedido riquezas que prolongassem seus dias, mas ele pediu sabedoria para julgar o povo do Senhor. Amados, isso mostra um coração rendido à palavra. Mostra um coração rendido ao Pai. Um coração que buscou ser igual ao seu Pai. E um Pai que tocou na vida do seu filho, e dessa forma tocou na eternidade. Um Pai que colocou um propósito na vida do seu filho. Amados, é muito forte essa palavra. É muito forte. Porque eu vejo, assim, que ainda há tempo para nossas vidas. Não importa como foi ontem, durante essa semana, falando com um grupo familiar, a gente falando sobre coisas assim que estavam erradas e que Deus abriu nossos olhos para a mudança. Hoje, amados, é um dia que Deus está abrindo nossos olhos para a mudança. Hoje é o dia que o Senhor está falando, ainda há tempo, filho, para a gente mudar toda essa situação. Se por acaso veio um peso sobre a sua vida, veio um peso sobre a minha também, que talvez eu não esteja cuidando das minhas filhas de uma forma correta. Mas me veio uma alegria, porque hoje eu posso fazer diferente. Me veio uma alegria, porque hoje o Senhor me permitiu fazer diferente. E eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente. Eu quero, no momento que elas vão deitar, e que a gente tem a oportunidade de ler, as duas têm uma Bíblia, para crianças, com histórias bíblicas, onde a gente pode apresentar o Senhor Jesus, a gente pode apresentar Deus, e é isso que eu quero. Eu quero estar com elas ali, quando elas foram deitar, apresentar o Senhor para elas, orar com elas, profetizar sobre a vida delas. E hoje eu convoco vocês a ter esse mesmo papel na vida das suas filhas, dos seus filhos. Olhar para eles com olhos diferentes. Os mesmos olhos que o Senhor tem olhado para a vida dos nossos filhos. Olhando para eles como príncipes e como princesas. Olhando para eles com um grande entendimento que eles têm um propósito muito grande. Olhar para eles com olhos de vitoriosos, olhos de amor, transformar a realidade deles, de talvez um pai ausente dentro de casa, mesmo estando dentro de casa, para um pai presente. Amá-los de uma forma nova, transformar a vida de nossos filhos hoje. Eles são o futuro, amados, eles são o futuro. E o Senhor tem algo muito grande para a vida deles. Então, cabe a nós, como pais, como homens, orar, profetizar e abençoar a vida dos nossos filhos, dando destino para eles. Mas não se esqueçam, eles olham para nós, e a nossa postura é muito importante. É muito importante. Então não devemos ser homens apenas de palavras,
mas homens de ação. Homens que agem conforme a palavra. Homens que buscam realmente os preceitos do Senhor e cumprir com eles. Eu te convido agora, amados, a fechar seus olhos e imaginar os seus filhos nesse momento. Te convido a fechar seus olhos. Pense em seus filhos agora. Pense em seus filhos daqui a 5, 10 anos. Pense em seus filhos e como eles vão estar. Pense no legado que você está deixando hoje para os seus filhos, como um pai, como um protetor, como aquele que dá segurança, aquele que cobre os seus filhos. Agora pense se esse telhado está coberto realmente. Pense se as telhas foram colocadas de forma correta, se o vento pode passar, se a chuva pode molhar, ou se eles podem se sentir em segurança. Pense nos exemplos que você deu durante ao longo desses 10 anos. Pense se você tem falado do Senhor para eles. Se a palavra do Senhor não tem se apartado das suas bocas, se vocês têm cumprido com o preceito que Ele tem para a vida de vocês. Pensem se vocês hoje têm mostrado para eles serem pessoas honradas, pessoas honestas, homens de palavra, homens de vigor, não traidores, homens fiéis. Amados, daqui a 5, 10 anos é isso que eles vão lembrar sobre os pais. E o Senhor hoje, Ele nos traz a oportunidade de mudarmos nessa história. Mudarmos essa história, assim como o Senhor me resgatou e me limpou e me deu um destino. Hoje é o momento de nós limparmos a vida dos nossos filhos e começarmos algo novo. Hoje é o dia que o Senhor fez para que a gente possa mudar o destino de nossas famílias. Começando em nós, transformando as nossas vidas. O Senhor é tão bom que Ele não está se importando como foi ontem. Ele só está te apresentando a oportunidade de transformar o amanhã, cuidando da vida dos nossos filhos. Eu quero orar pela vida de cada um de nós. Eu quero abençoar as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu falar, Pai, pela forma que o Senhor nos ensinou, Pai, nessa tarde, Pai. Nós nos colocamos aos seus pés, Pai, e dizemos que somos como crianças, Pai. Nós dizemos que somos como crianças, Pai, que não sabem como entrar ou como sair, assim como disse seu filho Salomão, Pai. E que nós precisamos da sua sabedoria, Pai. Nós precisamos, Pai, da sua sabedoria, Pai, de como criar os nossos filhos, Pai, de como cuidar de nossa família, Senhor, de como ser homens, Pai. Nós queremos ser homens, Pai, homens de valor, homens de vigor, Pai, fiéis à sua palavra, Senhor. Ah, Senhor, ensina-nos, Pai, hoje. Ensina-nos, Pai. Nós nos colocamos, Pai, completamente aos seus pés. Nos esvaziamos, Pai, para que o Senhor possa nos encher. Nós nos chegamos, Pai, aos seus pés e pedimos que a sua palavra venha sobre nossas vidas, Pai. Nós queremos ser tocados pelo seu agir, pelo seu falar, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Que a sua graça possa estar sobre a casa de cada um, Pai. Que da mesma forma, Pai, que o Senhor me deu uma oportunidade de olhar, Pai, para o futuro das minhas filhas, Pai,
Que hoje o Senhor possa estar dando oportunidade dos pais olharem para o futuro das filhas deles também, dos seus filhos, Pai. Esses príncipes e essas princesas que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai. Sim, Senhor, eles são nossa herança, Pai. Eles são o nosso legado aqui nessa terra, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, porque hoje o Senhor mostra, Pai, que nós podemos sim, apesar do caminho às vezes ser pesado, nós podemos sim limpar esse trilho, para que nossos filhos passem com maior facilidade por ele, Pai. Nós podemos sim, Pai, limpar esse caminho, Pai, essa estrada, para que eles possam avançar, Pai, com tranquilidade, em direção ao propósito que o Senhor estabeleceu para eles, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. Eu declaro, Pai, a sua sabedoria sobre a vida de cada pai, de cada homem que tem ouvido a sua palavra hoje, Pai. Eu declaro, Pai, força, sabedoria sobre a vida deles, Pai. Eu declaro, Pai, que o seu entendimento esteja sobre a vida de cada um, que o seu Espírito Santo esteja falando com cada um, Pai, movendo sobre a vida de cada um, Pai, transformando vidas, transformando casas, famílias. Nós anulamos todo o espírito, Pai, de separação, Pai, agora em nome de Jesus, Pai. Nós anulamos, Pai, todo o espírito, Pai, de paternidade anulada, Pai. Nós restauramos, Pai, famílias hoje, pais e mães se juntando, filhos entendendo o amor do Senhor, famílias sendo restauradas, Pai, é isso que nós declaramos hoje, Pai. E os frutos sendo colhidos amanhã, Pai. O diabo, ele separou famílias há muito tempo atrás, para que pessoas morressem nesse percurso, Pai. Mas nós não nos conformamos com isso, Pai. E declaramos, Pai, que o Senhor é o Senhor das casas, Pai. O Senhor é o Senhor dos casamentos, Pai. Aqueles casamentos que passaram por tempos tortuosos, Pai. Aquela situação que era pesada, Pai, nós declaramos, Pai, que o seu fardo é leve, Pai, sobre a vida deles, que eles possam entregar o fardo deles, Pai. Famílias sendo restauradas, Pai. Filhos crescendo em ambientes seguros. Propósitos restaurados. Pai, muito obrigado, Senhor. Recebe, Deus querido, toda a honra e toda a glória, Pai. Muito obrigado pelo seu agir. Muito obrigado pelo seu falar. Nós agradecemos, Pai. Amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que o senhorio dele esteja sobre a casa de cada um de nós. Que a alegria de ser filho invada o nosso coração. E que a alegria de ser um pai restaurado transforme o nosso amanhã. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Amém.